Vimos que uma função pode receber uma função como parâmetro. Basta criarmos uma função anônima e guardá-la em uma variável, e ao invocar a função, passarmos os valores, e quando formos passar o parâmetro, que é uma função, passamos a variável que contém a função. E a execução é feita normalmente. Vimos então que funções podem receber funções como parâmetro. O que queremos demonstrar agora são funções que retornam funções. Vamos criar a função criar dobrador. Ou seja, ela irá dobrar um número. Essa função não receberá um parâmetro, mas perceba que essa função irá retornar uma nova função, ou seja, irá retornar uma função anônima. Essa função anônima irá receber um parâmetro e terá como corpo o seguinte código. Irá pegar o valor de x, multiplicar por 2 e retornar esse valor. Perceba que estamos criando a função criar dobrador, e essa função criar dobrador está retornando uma função anônima. Essa função anônima recebe um parâmetro, e esse parâmetro é multiplicado por 2 e retornado. Vamos ver agora como utilizar uma função que retorna uma função como parâmetro. Basta então invocarmos a função criar dobrador, e como sua resposta é uma função, temos que recebê-la em uma variável. Vamos dar o nome de dobrador, por exemplo. Quando executamos essa função, a variável dobrador recebe a função anônima que realiza um cálculo de um parâmetro que foi recebido por 2 e o retorna. Ou seja, essa variável não contém um valor primitivo, contém uma função. Por isso, iremos invocá-la passando um parâmetro, que é o que ela pede. Nesse caso, um valor numérico. Quando passamos esse valor, ela irá multiplicar por 2 e retornar. E é isso que ela faz. Perceba que a nossa variável dobrador é uma função. Isso porque a nossa função criar dobrador retornou uma função anônima. Esse é o exemplo de uma função que retorna uma função. Mas essa função ainda está criada de uma forma muito difícil de entender a sua leitura. Poderíamos alterá-la para diversas formas, como por exemplo, poderíamos criar uma variável para receber essa função e após isso retornar essa variável. Poderíamos também, ao invés de utilizarmos esses tipos de funções mais extensas, poderíamos utilizar arrow functions, o que nos faria eliminar todas essas linhas e apenas criar a função na sintaxe arrow function e retornar essa função. Perceba que nossa função criar dobrador continua retornando uma função, só que dessa vez essa função foi criada utilizando arrow functions. Seu uso seria o mesmo. Por exemplo, e quando invocamos agora a função que está dentro de nossa variável, temos o mesmo retorno.